Mais de 3 milhões de gaúchos escolheram Eduardo Leite como o novo governador do Rio Grande do Sul. Ele será o mais jovem político a comandar o estado. O tucano obteve votação esmagadora na região sul. Em Pelotas, o ex-prefeito obteve quase 91% dos votos válidos. Desde pequeno, o Eduardo se interessa por política. Ele sempre também cultivou interesse por questões da coletividade, por questões da sociedade. Isto, quem sabe, muito alimentado pelo ambiente de discussões que sempre houve na nossa casa. Eu, a Lica e os 3 filhos, sempre tivemos uma mesa muito rica em assuntos, em discussões. Eduardo Leite nasceu em Pelotas há 33 anos. É filho de pais professores e o mais novo de 3 irmãos. Quando ainda era estudante, ele foi o responsável por reativar o Grêmio Estudantil do colégio onde estudou. O Eduardo sempre foi uma pessoa de diálogo, né, e exercia também essa questão de liderança e de representatividade. Tanto que na escola, quando a gente foi conversando, a gente gostaria de solicitar algumas coisas, de ter um canal de comunicação com a direção. E foi quando a gente fez o processo para reativar o Grêmio Estudantil na escola, justamente para que os alunos também fossem representados. Eu me preparava para uma aula com o Eduardo. Por exemplo, eu acordava mais cedo, lia os jornais do dia, porque eu sabia que ele ia me questionar sobre aqueles assuntos muito atuais. Eduardo é filiado ao PSDB desde os 16 anos. Hoje é presidente estadual da Legenda. Ele estudou Direito na Universidade Federal de Pelotas e, após se formar, assumiu como secretário municipal de Cidadania e chefe de gabinete da Prefeitura. Eduardo tentou pela primeira vez uma vaga na Câmara quando tinha apenas 19 anos e acabou ficando como suplente. Em 2008, foi eleito vereador com mais de 4 mil votos e chegou até a presidência da Casa Legislativa. 4 anos depois, o bacharel em Direito se candidatou a prefeito e entrou para a história. Aos 27 anos, se tornou o político mais jovem a assumir a prefeitura da 4ª maior cidade do estado. Como prefeito, Eduardo promoveu importantes obras de infraestrutura e a licitação do transporte coletivo urbano. Também abriu a primeira UPA da cidade, com recursos municipais que seriam destinados ao carnaval. Leite optou pela não reeleição e ajudou a eleger a vice-prefeita Paula Mascarenhas no primeiro turno do pleito de 2016. Neste ano, esteve no centro de uma denúncia, no caso dos exames pré-câncer contratados pela prefeitura. Funcionários de um posto de saúde afirmaram que muitas amostras não foram analisadas pelo laboratório terceirizado na época em que ele era prefeito. A investigação ainda não foi concluída e as análises serão refeitas. Eduardo é solteiro, estudou gestão pública na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e concluiu mestrado sobre o tema na Fundação Getúlio Vargas. Herdou do pai o gosto pela música e não perde uma roda de samba. Ele enfrenta as situações, né? Ele coloca a cara a tapa, se ele acha que aquilo é o correto, aquele é o caminho que deve ser percorrido, ele enfrenta, né? Ele não tem medo. Isso é uma coisa que nos dá assim, um orgulho muito grande, porque ele tem uma capacidade, né, uma coragem, eu diria, uma coragem muito grande de enfrentar essas situações que a maioria dos nossos políticos, né, ou pelo menos uma grande parte, nós não verificamos, né? A votação foi esmagadora na região sul do estado, né, por conta da prefeitura dele em Pelotas. Foi prefeito, foi vereador em Pelotas também, né? Pelotas foi a cidade onde teve o maior número, né, de votantes, 157 mil votos no segundo turno, 90,30%. Teve outras cidades também que ele teve 90% do eleitorado. Cidades vizinhas ali da região de Pelotas, né? Erval do Sul, Capão do Leão, Cerrito, Pedras Altas, Turo Sul, Morro Redondo, Arroio Grande, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Chuí, Canguçu, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul. Todas essas cidades entregaram ao Eduardo Leite aí mais de 80% dos votos. Um detalhe interessante que a gente encontrou de manhã agora aqui, fez até uma colinha, aqui em Porto Alegre, o Leite teve 52,303% dos votos. Sartori, 47,97%. Foi para e passo ali, né? Inválidos, gente. Votos inválidos na capital gaúcha.
41,64%, que é a soma de votos brancos, nulos e abstenções. Portanto, muito alto o número de votos inválidos na capital gaúcha. E um detalhe interessante, na cidade de André da Rocha, que fica no nordeste aqui do Rio Grande do Sul, perto de Guaporé, cidade de 1.300 habitantes, houve empate lá, mas empate mesmo, 50% a 50%. O Leite e o Sartori tiveram o mesmo número de votos, 468 votos para cada um. Olha só que interessante, aquelas pequenas cidades gaúchas, né? É bem interessante portanto, essa estatística no Rio Grande do Sul. O que mais tem aqui? Votos inválidos, mas isso aqui depois eu falo né? Daqui a pouco eu falo sobre a questão do Rio Grande do Sul relacionada aos votos nacionais para o Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta um bloquinho de mais notícias da eleição, falando sobre o Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro, tá? 13 minutos para o meio-dia. Olha, a festa da vitória começou ontem, ainda em Pelotas, e terminou aqui em Porto Alegre. A reportagem sobre a vitória do Eduardo Leite é de André Rosseto. Militantes ocuparam a rua em frente ao comitê de Eduardo Leite em Porto Alegre. Cantaram e se emocionaram com a vitória. Momento de mudança, acho que a população do Rio Grande do Sul confiou no Eduardo, nas propostas do Eduardo, e agora é botar a cabeça no lugar e administrar o estado do Rio Grande do Sul. Estamos ansiosos para começar o governo e que melhore muito para o Rio Grande do Sul. O candidato acompanhou a apuração na Casa dos Pais, em Pelotas, cidade que administrou entre 2013 e 2016. O tucano foi eleito com pouco mais de 3 milhões de votos, o equivalente a 53% dos votos válidos. Eu vou trabalhar muito para que o nosso estado volte a ser um estado de protagonismo no cenário nacional. Vou trabalhar muito para que o potencial do nosso povo, que é enorme, um povo que faz, que trabalha, precisa de um governo que deixe fazer, que dê espaço. Nós vamos trabalhar para reduzir burocracia, para investir na nossa infraestrutura, em parceria com o setor privado. A vitória de Eduardo Leite mantém a tradição dos gaúchos de nunca reeleger um governador desde a redemocratização em 1985. Leite venceu o atual chefe do executivo e candidato à reeleição pelo MDB, José Ivo Sartori, que alcançou 46% dos votos válidos. O povo gaúcho entendeu que a mudança precisa de renovação. Foi assim que foi colocado o processo. E eu aceito a decisão da população. E, claro, nestas condições, desejo ao Eduardo e ao delegado Ranolfo, seu vice-governador, e as suas equipes, muito por sucesso na nova jornada. O governador eleito chegou a Porto Alegre às 9h30 da noite e foi recebido pelos militantes. Eduardo Leite se torna um dos mais jovens governantes da história do Rio Grande do Sul. Um dos desafios do tucano vai ser administrar a grave crise financeira. A falta de dinheiro afeta os serviços públicos e levou o governo a parcelar os salários dos servidores a partir de 2015. O que vai resgatar o Rio Grande do Sul é o que vai ser feito de agenda que vai gerar na iniciativa privada confiança no Estado para aqui investir e aí gerarmos riqueza que nos ajuda a sair dessa grave crise. E ao contrário do Eduardo Leite, teve votação maciça na região sul do estado, o candidato Sartori teve votação maciça na região da Serra, constituída por pequenos municípios. Caxias do Sul, onde ele foi prefeito, o Sartori, ele obteve 61,61% dos votos e o Leite 38,39%. Aqui em Porto Alegre, os principais 5 colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, o Leite ganhou 52,47%. Em Pelotas, já falamos, o Leite ganhou 90,3% a 9,7% contra o Sartori. Em Canoas, foi quase que um empate. Leite 49,85%, Sartori 50,15%. E em Santa Maria, o Leite 56,57%, o Sartori 43,43%. O candidato derrotado, atual governador do Rio Grande do Sul, disse que vai colaborar com o novo governante. O governador José Ivo Sartori votou por volta do meio-dia em Caxias do Sul. À tarde, viajou a Porto Alegre e acompanhou a apuração dos votos na casa do vice José Paulo Cairoli. Com 46,38% dos votos válidos, o candidato à reeleição pelo MDB fez apenas um pronunciamento à imprensa. Sartori agradeceu os mais de 2.700.000 votos e cumprimentou o adversário. Liguei há pouco ao Eduardo, cumprimentei ele, a sua família, a sua equipe e a sua coligação pela eleição.
porque eu entendo que ganhar ou perder uma eleição na democracia deve ser sinal de conciliação, fraternidade e também de humildade. Para o atual governador, a eleição mostrou que o Estado está no rumo certo e que o gaúcho prefere a renovação no poder. Sartori se colocou à disposição de Eduardo Leite. A nossa equipe de governo está à disposição, com total transparência, para colaborar com o futuro governo. Desejo também serenidade, altivez e muita união. O Rio Grande do Sul está acima das nossas diferenças. A gente deseja que esse legado ético do Sartori seja mantido daqui para frente, né? É uma pessoa assim que a gente sabe, com todas as limitações, dificuldades que ele obteve aí, por conta da crise e tudo mais, ele sempre também escorregadio, né? É difícil entrevistar o Sartori, porque ele parole. Mas, enfim, uma pessoa que ele tem um carisma muito grande por falar sempre a verdade, a autenticidade. Né? Insistir nisso, acho que é algo que precisa ser mantido, porque é uma marca nossa do Rio Grande do Sul.